Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. para que sempre seja louvado. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Pode sentar. Vocês vão receber um presentinho, tá? Pode deixar do ladinho, mas quero que vocês escolham, né? Peguem uma pedrinha e fiquem com vocês. Não precisa ficar segurando, tá? Mas por enquanto só escolham uma pedrinha. Enquanto isso, vou me apresentando. Meu nome é Rafaela. Acho que a maioria já me conhece. Quem não me conhece? Não? Ô, Márcio. Mas depois a gente conversa daí mais intimamente, Márcio, tá? Mas uma coisa que eu quero enfatizar e que vai fazer todo sentido para essa pregação, faz 7 anos desde o meu sim para Deus. 7 anos. Com isso, 2 anos agora indo para o grupo de oração da Renovação Carismática. 1 ano e meio mais ou menos na pregação. Deus me chama para o Ministério de Cura e Libertação. Ainda estou em formação. E também ajudo nesse Ministério maravilhoso de música. Mas também faço parte, 2 anos, né, do maior e melhor grupo de oração do mundo, São José. Amém? Amém? Enfatizar, tá? Porque vai ser muito importante para vocês saberem mais ou menos o caminho que eu quero levar a minha pregação e o nosso momento de hoje. Amém? Amém. Então, para começar, pede para a pessoa que está do teu lado que hoje Deus tem uma missão para você. Hoje Deus tem uma missão para você. Você aceita? E daí você fala sim ou não, né? Dá a resposta. Isso, né? Porque a pessoa perguntou. E é engraçado porque, sem combinar, o Maninho falou sobre a criança. E isso tem muito a ver sobre a pregação de hoje. E é bom relembrar, né? Tem momentos não tão bons como quando a gente é criança, mas também tem momentos bons, a gente não pode negar. Tem o momento da simplicidade, da inocência. A gente vê como era bom ser criança. E eu peço para vocês, assim, para vocês lembrarem, assim, quando vocês eram crianças. Do nada vocês aprenderam a falar? Do nada? Do nada? Tipo, do nada, uma fase mágica? Do nada vocês aprenderam a escrever? Do nada vocês entenderam como que é caminhar? Não, né? Não teve um processo? Teve um processo. Teve um pouquinho, mais um pouquinho, né? E com Deus funciona a mesma. Com Deus é a mesma coisa. O meu espiritual com Deus, a minha fé, cresce com Deus aos poucos. E a gente que quer atropelar o nosso andar com Deus. E por que eu falo isso? Porque hoje é vivência em comunidade. O tema é vivência em comunidade. E eu preciso dizer que, para a gente viver em comunidade, nós precisamos entender que com Deus é um passinho, depois mais um passinho, para a gente conseguir viver em comunidade. Amém? Sensacional, perfeito. E hoje nós vamos ter um momento maravilhoso e vocês vão entender perfeitamente esse processo. Amém? Para viver em comunidade, em igreja, né? Perfeito. Mas primeiro preciso que vocês peguem a palavra e vamos lá em 1 Pedro. Meu Deus, Rafa, 1 Pedro. Nem sei onde que tá. Digo que é no Novo Testamento, pelo menos, né? Antes de Apocalipse. Lá no finalzinho. Ave Maria 1543. 1 Pedro. Eu vou dar só uns minutinhos, porque senão a Lucas sempre diz que é 20 minutos, mas senão eu vou ficar muito tempo. Daí não vai dar a minha pregação. 1 Pedro, lá no capítulo 2,
vamos lá no versículo 4. Então vamos lá, 1543 Ave Maria. Lá no 4, capítulo 2, versículo 4. Quero que vocês prestem bastante atenção, porque cada palavrinha aqui vai fazer toda a diferença na minha pregação de hoje. Achegai-vos a ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vós também vos tornai os materiais desse edifício espiritual? Um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, lê-se na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa. Quem nela puser sua confiança não será confundido. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra. Mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Nela tropeçam porque não obedecem à palavra e realmente era tal o seu destino. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. Vós que outrora não erais seu povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A palavra do Senhor. Que lindo, né? Então, primeiro diz assim: nós somos a pedra viva. Nós somos o povo escolhido por Deus, eleito por Deus, um povo exclusivo de Deus. Está aqui dito aqui. Nós cristãos, nós católicos, quando a gente recebe o batismo e a gente diz sim para Jesus Cristo, nós somos desde já um povo, uma pedra viva, um povo escolhido por Deus. Amém? Amém? Mas com o passar do tempo, mesmo você sendo batizado, mesmo nós estando num caminho reto, paz, mostrando, né, o caminho, há pessoas ao nosso redor que vão se indo, não mais para frente, né, mas no caminho reto, mas um para a esquerda, outro para a direita. E tentam nos levar junto. De repente é nós que levamos essas pessoas também para um caminho que não é mais o caminho reto de Deus. Quando nós estamos num caminho não reto, nós vemos as pessoas que estão indo no caminho reto e nós vemos essas pessoas como pedras de tropeço. Então, agora eu posso dizer o quê? Eu que estou no caminho reto de Deus, as pessoas que estão ao meu redor estão me vendo como pedras de tropeço. Porque a minha pedra angular é hoje Jesus Cristo. Isso que diz na palavra. Ok? Tudo bem até ali? Mais ou menos? Tá, Rafa, me explica essa pedra angular. O que é pedra angular? Eu gosto de visualizar, né? Visualizar assim. Imagine uma quina, né? Você começa com a pedra de quina. Uma pedra bem certinha. E vai colocando outras pedras ao ladinho. Essa pedra de quina, elas têm que estar bem alinhada desse lado e bem alinhada desse lado para receber as outras pedras. Essas outras pedras não precisam ser tão alinhadas, mas a de quina sim. Essa é chamada pedra angular. Outro exemplo, um arco que você faz com pedras. Você começa um lado um pilar, começa o outro lado pilar e vai indo. Um lado vai indo do outro. A pedra do meio, aqui se encaixa, ela tem que ser perfeita. Se essa pedra aqui não ser perfeita, todo o resto se desmorona. Perfeito? Então eu posso concluir que Jesus é minha pedra perfeita, angular. E nós somos, daí aqui está na palavra, achegai-vos a ele, pedra viva,
aproxime-se a ele, pedra viva. Nós, então, espiritualmente falando, está falando aqui, né? Do lado espiritual, nós somos, então, a pedra viva ao redor. Porém, aos olhos dos outros, para nós está tudo perfeitinho. Aos olhos dos outros, nós somos pedra de tropeço. Em grego, antigamente, se chamava, essa pedra de tropeço, se chamava escândalo. Olha só que legal. Escândalo. Até eu falei pro Lucas, de repente é porque quando eu tropeço, eu... talvez, né? Mas o nome é escândalo. Então, posso dizer e afirmar que, aos olhos dos outros, nós somos escândalo. Mas, para Jesus, nós somos pedra viva. Nós somos pedra viva. Aí eu vou fazer uma perguntinha agora para vocês. Eu posso, num piscar de olhos, eu estou falando assim, ó, em questão de 1 minuto, posso ser pedra viva e pisquei. Posso ser pedra de tropeço? Posso? Posso? Gosto de fazer, né? Eu gosto de confundir, fazer pergunta difícil, né? Mas você sabe que a gente pode? Você sabe que na Bíblia tem um discípulo muito querido, nosso primeiro Papa? Meu Deus! Ele conseguiu, em menos de 1 minuto, ser pedra viva, pedra edificada e ser pedra de tropeço. Então, não precisa pegar, mas em Mateus lá, Mateus 16, começando lá, eu vou bem rapidinho, tá? Mas só para vocês entenderem que eu não estou mentindo. Simão Pedro respondeu, lá no versículo 16, no capítulo 16, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus olhou para Pedro e disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, então é a pedra viva, tá? Edificarei a minha igreja. As portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Beleza. Aí depois, ele diz, eu vou pular um pouquinho, tá? Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisavam ir a Jerusalém e sofrer muito. Isso na mesma conversa. Então, ao mesmo tempo que Jesus elogiou Pedro, mas ele começou a dizer que vai sofrer muito em Jerusalém e tudo mais. Pedro, então, começou a interpretá-lo e protestar nesses termos. Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse, agora é a parte pesada. Não é a Rafa dizendo, é o próprio Jesus, tá? Afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Esse escândalo podemos trocar por pedra de tropeço. Então, afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Agora eu vou dizer para vocês. Pedro agiu errado no lugar dele. Você sabendo que o teu mestre, o teu Senhor, com certeza Jesus deve ter falado mais coisas, que iria sofrer muito, iriam matá-lo, talvez crucificá-lo, não sei, mas a conversa, né, para ele se exaltar dessa forma. Será que eu realmente não agiria igual a Pedro? Né? Ou concordaria nessa hora? Então Pedro, se for ver, não agiu incorretamente. Ele agiu no impulso humano. Ele quer proteger o mestre dele, normal. Talvez nós faríamos igual. Mas você vê como é rápido? De uma pedra angular, nosso primeiro Papa edificou a nossa igreja. Ele, de um piscar de olhos, foi para a pedra de tropeço. E hoje eu vou fazer essa pergunta para vocês. Como eu estou lá fora?
Eu estou aqui hoje rezando, né, pedindo a Deus. E é tão bom, mas lá fora, porque a vida é em comunidade, então eu preciso que vocês coloquem um pouquinho essa... Já? Meu Deus. Então, como que está a minha vida lá fora? Olha, está me acelerando para eu apressar, entendeu? Não é legal isso. Eu quero que você pergunte para a pessoa que está do teu lado. Como que é a tua vida lá fora? Você está como uma pedra viva ou uma pedra de tropeço? Hã? Como que tá? Você está como? Mas pergunte mesmo. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Vocês vão falar assim, não, eu sou pedra viva, né? Gente, eu vou dar alguns exemplos assim, que veio de inspiração do Espírito Santo me mostrando, né? E coisas que eu fazia também lá atrás. Católico que reclama para rezar o terço. Reclama pro... mas hoje não. Ai, de novo. Reclama, sabe? Católico que às vezes reclama do padre que não reza bem a missa. Do católico que às vezes, para que casar? E fica às vezes profanando lá fora, né? Para que casar? Para que confessar? Não precisa ser tudo isso, meu Deus do céu, que exagero. Tem outras coisas que eu coloquei, né? Coloquei várias coisas aqui, mas o que eu mais, para acelerar, né, Márcio? O que eu digo assim, Pedro, ele foi, Jesus igualou ele a Satanás porque ele falou. Ele falou. E o nosso erro, às vezes a gente pode até pensar, de novo terço, tem que ir na... A gente pode até pensar. Mas falar, expor para fora, a gente sabe que se a gente está falando e reclamando das coisas de Deus, das coisas da igreja, outras pessoas estão olhando para nós. Para essas pessoas, elas podem até imaginar assim, nossa, ela vai na igreja, ela também pensa isso, então também não estou num caminho tão errado. Para essa pessoa, você está meio que agradando ela. Ela está se achando meio que junto com você. Não, então eu estou indo no caminho certo. Mas o que Jesus pensa? Jesus não está pensando que você é uma pedra de tropeço. Você está incentivando, nós estamos incentivando outras pessoas a agirem da mesma forma. Quando você vai viajar no carro, você não é a primeira pessoa a puxar o terço? Ou dizer, pelo menos uma dezena, pessoal, vamos rezar? Nós sermos as pedras vivas para as outras pessoas. Que as outras pessoas, mesmo nos olhando, dizem assim, nossa, meu Deus, mas até aqui, mas que chata. Prefiro ser chata e te desagradar e ser pedra de tropeço para você, mas eu quero ser pedra angular. Pedra angular não, pedra viva para minha pedra angular, para Jesus. Amém? Você viu como é rápido? É muito rápido. É tipo, hoje eu vou no grupo de oração. Aí aconteceu um problema de, eu não vou lá também, pelo amor de Deus, não sei o quê. Mas vamos lá, não quero, não sei o quê, não sei o quê. Aí só reclama. Eu sei, porque eu já passei por isso. Não estou dizendo, que nem diz outro, suja falando mal lavado. Eu sei como é que é. Por isso que nós temos que ser atentos para não ser como Pedro. Amém? Perfeito. Agora sim. Agora preciso que você olhe para essa tua pedra, que você está aí. Como que ela é, essa pedra? Mas olha a tua, não olha a do vizinho. Tá? Olha a tua. Quero que você olhe os mínimos detalhes. Eu juro que eu tentei lavar um pouquinho, mas o Espírito Santo disse, não, deixa assim como tá. Ainda que dei uma lavadinha, né? Tem umas, né, que tem o brilhinho da pedra, que bonitinho, né? E ela não é branquinha? Branquinha. Né? Olha nossa alma como era, né? Brilhosa, branquinha. Mas ela não tem umas manchinhas? Tem umas manchas. Tem umas que são um pouco mais lisa, mas tem outras que são um pouquinho mais enrugadinha, tem outras meio quebrada. E isso mostra o que o maninho falou. A nossa alma sendo criança,
E vai acontecendo coisas na nossa vida que vai manchando, vai quebrando, vai enrugando, vai deixando mais seca. E essa pedra aí é você. Essa pedra aí sou eu, só que eu não estou com a minha pedra ainda aqui comigo. E para Deus, Ele te escolheu. E hoje, do jeito que você tá com essa pedrinha aí, meio, desculpa o termo, mas defeituosinha. Para Deus, você e eu somos perfeitos. Dessa forma que você tá aí. Por quê? Porque a pedra perfeita, sem pecado, sem mancha, sem quebração. Quem que é a nossa pedra perfeita? A nossa pedra angular. Que é, maninho, faz favor? Que está aqui. Ele vai trazer aqui para nós. Para Jesus, nós somos perfeitos. Para Jesus, essa pedra que vocês têm ali, ela encaixa exatamente no buraquinho que precisa ser encaixado para ficar perto da nossa pedra angular. Amém? Amém? E o que Jesus pede para nós hoje? Qual que é essa missão que Jesus nos pede? É que a gente seja pedras que fiquem com Ele para sempre. Mas a missão é fidelidade. A gente sermos fiéis. Porque realmente, que nem eu disse, eu posso ir para o tema de conversão? Posso, mas hoje o tema é vida em comunidade. Jesus, quando ele nos pede, fique reto, fique comigo. Traga outras pessoas, mas continue reto. Continue ao meu lado. Quando ele pede isso, ele pede para que a gente seja fiel, mas fiel no pouco. Como assim, Rafa, fiel no pouco? Quando você vai trabalhar, num trabalho, até na escola, principalmente no trabalho, nós que já somos mais adultos, a gente começa um mês nesse trabalho. Nesse mês que a gente está trabalhando, o empregador não começa a exigir perfeição? Exigir perfeição. E bora, e já te dá mais coisa, E você precisa mostrar serviço. Normal, qualquer trabalho é assim. Mas com Jesus não é assim. E é por isso que muitas pessoas hoje se afastam de Deus. E nós achamos que servir a Deus, estar perto de Deus, é cansativo, é doloroso, dói, cansa. Eu não tenho habilidade, eu não consigo, é para os outros. Por quê? Porque nós achamos que nós servir a Deus, nós dar o nosso sim para Deus, é doído. Porque Deus vai nos exigir que a gente seja perfeito em um mês. E eu pergunto, essa tua pedra que você está aí, que é você, ela está perfeitinha? Não está perfeitinha. E Jesus diz, vem, minha pedra viva. Que você, como pedra viva, seja vista pelos outros como pedra de tropeço. Mas para mim, você é a minha pedra viva. E falando em si, para principalmente pessoas que estão há mais tempo, e mais assim, que já tiveram um encontro pessoal com Deus, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já deram o teu sim para Deus? Vocês já deram? Sim. Eu vou te seguir. Sim, Rafa, já dei. Beleza. Você lembra quando foi esse dia que você disse sim para Deus? Exatamente o dia? Não, Rafa. Eu só fui conforme as ondas, né? Conforme a manada, que nem os outros, né? Eu só fui conforme os outros.
Então hoje a gente vai ter um momento que você vai lembrar para o resto da vida. Se hoje você decide em dizer sim para Deus. Ai, Rafa, mas não é para mim. Mas não é para mim. Eu vou falar uma frase que uma irmã lá da comunidade dos Servos Adoradores falou para mim um dia, eu nunca mais esqueci. Deus é movimento. Deus, ele é movimento. Se a tua vida, se você olhar para trás, ela tá igual em Deus, na questão espiritual, tá? Não de trabalho, não de família, questão espiritual. Se a tua vida em questão espiritual tá a mesma, é porque não tá vindo de Deus. A nossa vida espiritual com Deus é movimento. Por quê? E eu já vou deixar uma coisinha assim, um testemunho pequeno. Como eu disse, eu comecei com 7 anos lá atrás. Não foi de uma hora para outra. Então pense, uma menina baladeira, né, que já teve experiências de tudo um pouco, já sabe o que é pegar o carro bêbada e querer fazer fusarca, já sei o que é isso. E teve um encontro pessoal com Deus. E eu me lembro, foi num retiro maravilhoso, muito profundo, e eu disse sim para Deus, disse sim para Ele. Mas eu disse, olha bem para mim, né? Como que eu vou dar sim para você? Olha todos os defeitos que eu tenho. Olha só tudo que eu já fiz de errado. Como que eu vou dar meu sim para você? Não tem como. E o padre dizia, só diga sim. Deus vai cuidar do resto. E eu comecei a dizer sim. E comecei a rezar em casa. Não conseguia rezar o terço todo dia inteiro, mas pelo menos uma dezena. Rezava. Não passou, sem mentira, não passou 3 meses. Já tive um convite. Se eu podia fazer uma leitura na missa. Fiz, né? Vamos, né? Disse sim, né? Fiz para não falar outra, eu não sei agora, fiz cada coisa errada, para não falar outra palavra. Fiz cada coisa errada que vocês não têm noção. Não sabia falar os nomes. Nabucodonosor, agora eu sei falar. Não sabia, falava as coisas tudo gaguejada, mas ia. Né? Porque daí Deus começou o quê? A me mostrar que mesmo com os meus defeitos, Ele me queria. Depois, você pode ser comentarista? Demorou o quê? 1 ano, mais ou menos. Sim, posso ser comentarista. Aí eu disse não para leitura, mas sim como comentarista. Beleza, comentarista. Então, Rafa, surgiu uma vaga para catequese. Quer ser catequista? Mas o quê? Demorou o quê? Mais o quê? 1 ano. Tudo bem. E foi indo. Aí agora, meio que quando a gente diz, não, catequese, agora grupo de oração, e agora não para, né? Esse final de semana, sábado, domingo, compromisso. Hoje, grupo de oração. Amanhã, núcleo. Sábado, quinta, mais um compromisso. Sábado, mais um compromisso. Domingo, tem negócio lá em Videira. No outro final de semana, mais um compromisso em Caçador. E assim vai. Ai, Rafa, mas você não tem filho. Você não sabe. Digo para vocês. Assim como eu disse sim para o meu Deus, para o meu Jesus, para a minha pedra aqui, eu tive que falar não para muita gente. Muita gente. Tive que falar não para minha mãe, dizendo que eu não podia mais almoçar com ela todo final de semana. Então ela sabe que uma vez por mês eu almoço com ela. Ela não entendeu no começo, mas depois entendeu. Na minha casa, meus amigos, eu queria ter todo final de semana meus amigos lá. Eu tenho bastante compadre, bastante gente. Tenho que dizer não para eles. Isso dói no coração. Desculpa. Dói. Mas a gente diz sim para Deus. E hoje, tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, foi porque eu disse sim lá atrás. Se hoje eu estou aqui pregando para vocês, é porque eu disse sim 7 anos atrás. Eu digo para vocês, como que vocês são na casa de vocês?
Vocês são pedra viva. Vocês incentivam filhos de vocês, pais de vocês. Olhe, pai, antes de comer, vamos rezar. Como que eles veem a oração em casa? Puxa você a oração. Puxa você. É aos poucos. Vem aqui, pai, vamos rezar o terço comigo? Vem aqui, mãe. Vem aqui, filho. Nós precisamos sair hoje daqui querendo dentro do coração ser pedras vivas aos nossos amores. Que dos nossos amores eles vão ver em nós algo diferente, porque a gente está servindo a Deus com felicidade, com carinho, com amor. E eles vão querer seguir. Eles vão querer. Nossa, ó, ela é diferente. Ela tem algo a mais. E um dia essas pessoas vão estar sentadas nos bancos e um dia dizendo sim também. Ai, Rafa, mas eu não... Só disse sim. Só disse sim. Tem uma música muito maravilhosa que eles vão cantar agora. Que quando a gente é fiel no pouco, Deus nos dará mais. Então, eu digo para você, não tenha medo de dizer sim para Deus. Não tenha medo de se entregar ao nosso Senhor. Ai, Rafa, mas eu faço parte da liturgia já. Mas Deus me chama para outra coisa. Coloque em oração e pede, Senhor, então eu saio da liturgia. Como eu disse, Deus é movimento. De repente, a tua hora de estar nesse lugar servindo ali já acabou. Deus te quer em outro lugar. Mas nunca pare de servir. Porque senão, meus irmãos, se você ficar só, eu só estou dizendo assim num sentido amplo, num sentido visual. Se você é uma pessoa que hoje, mas eu vou na missa, tá bom. Eu só estou vindo no grupo de oração, tá bom. Para os teus amores, ela só vai na missa. Ela só está indo no grupo de oração. Então, cabecinha, então ela está indo no caminho certo. Eu também vou seguir ela assim. Mas e para Jesus? Para ele você está sendo um escândalo. Vocês têm noção? Como é profundo a nossa vida em comunidade? E Deus nos exige isso. Porque Deus é igreja. Quando ele diz para Pedro, você é pedra e nessa pedra eu construirei minha igreja. Se Pedro chegasse e falasse assim, beleza, agora eu vou ficar de boas, vou falar desse Jesus e cada um vive a sua vida, nós não estaríamos aqui. Quantas comunidades hoje acabam porque elas não veem nos pais a felicidade de servir a Deus. Os pais acabam por picuinhas, porque se for tal pessoa que está trabalhando lá, eu não vou servir. Falam mal de ministros, falam mal de catequistas, falam mal de leitores. E por causa dessas picuinhas, eu não vou mais servir. Então nós hoje somos convidados para essa missão. Mas como eu disse, eu só estou falando isso para pessoas que já servem, tá? Eu não sirvo, tenho vontade de servir. Tenho vontade de dizer sim para Deus. Agora você vai olhar essa pedra. Agora pega a tua pedra. Olhe todos os defeitinhos que tem essa pedra. E enquanto isso o ministério vai cantando essa música. E nós vamos entender mais ou menos as promessas do nosso Senhor na nossa vida. Amém? Amém. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus.
meu Senhor. Agora você canta junto. Eu creio. Olha para a pedra e diz: eu creio. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Agora essa parte, ó. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Agora eu vou fazer um convite. Vocês acharam que ia levar essa pedrinha para casa, né? Não, porque eu tenho que devolver no jardim da minha mãe. Então ela não sabe que eu peguei, tá? Então, mas assim, agora é um convite que eu faço só quem quiser. Quem não quiser pode deixar a pedrinha do lado, a gente recolhe depois, tá? Eu quero que você... Ai, Rafa, você lembra que eu falei lá atrás? Ah, você se lembra o dia que você disse sim para Deus? No servir, não do senhorio, sim no servir. Ah, não lembro. Então hoje é o dia que você vai lembrar. Que você disse um sim sincero, um sim dizendo, olha, eu não sei nem para onde eu vou, nem o que eu vou fazer, mas eu digo sim para você, meu Senhor, porque eu quero ser uma pedra viva junto com você. Eu convido você a levantar e vir aqui, olhar para a cruz. Ah, eu não quero dizer em voz alta, não tem problema. Mas se você quer dizer em voz alta, olhe para a cruz, olhe para Jesus e diz sim. Só sim. Amém? Enquanto isso, o ministério vai cantando junto. Vamos lá. Se sou fiel. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Pode deixar. Sou Mas aqui, ó. fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel Dá pra vir aqui na frente e deixar a pedrinha aqui nos pés de meus Jesus. passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio no amor. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Eu creio no amor
Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel, Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará.